Neste vídeo vamos tratar aqui como é que a gente faz para preparar uma planilha do Excel com os dados de campo para a gente poder importar para dentro do Mata Nativo. Então, nesse exemplo aqui, a gente está tratando aqui de um exemplo de uma amostragem casual simples, onde a gente tem aqui a coluna parcela, essa coluna aqui é obrigatória. Então a gente repete o número da parcela aqui, ó, até finalizar as árvores que foram coletadas para ela. Então vem aqui até a linha 20 e a gente tem aqui a numeração também vindo de 1 até 18 aqui para essa parcela 1, tá? Então o número da árvore também é obrigatório, então a gente vai de 1 até n para a parcela. Aí começou a parcela 2 aqui, a gente retorna aqui do 1 até n e aí por diante, tá? Então, normalmente é assim que a gente faz, iniciando do 1, sempre quando troca de parcela. A gente tem aqui também a coluna área da parcela para poder facilitar o processo de importação, agilizar o processo de importação. Então, tendo essa coluna área da parcela aqui, a gente associa essa coluna aqui durante a importação para poder agilizar o processo. Aqui eu tenho 4 informações de espécie: código da espécie, nome científico não comum e família. Esse código da espécie que eu deixei aqui de propósito para poder chamar a atenção, se a gente quiser manter uma codificação específica para cada espécie, a gente pode ter essa coluna código da espécie, porque aí a gente faz a associação da coluna código da espécie também, para a gente poder associar o código à espécie que a gente quer, tá? E aqui eu tenho informações de nome científico, nome comum e família, porque quanto mais informação da espécie, mais completo fica o nosso projeto. Mas se você tivesse, por exemplo, só nome científico, não teria problema, você conseguiria fazer a importação. Ou só nome comum, não teria problema. Ou só família, não teria problema, tá? Então, tendo uma dessas informações aqui, a gente já consegue fazer a importação para dentro do Mata Nativo. Aqui eu tenho a coluna CAP também, essa CAP que está em centímetros, e o DAP também está em centímetros, e a altura total aqui em metros, tá? Aqui um detalhe é o seguinte: é interessante você deixar na planilha a informação que você coletou no campo. Nesse caso aqui, a gente coletou o CAP, tá? Então o CAP foi coletado e o DAP aqui está sendo calculado aqui por uma fórmula, que é o CAP dividido por π, tá? Então eu deixei essa situação aqui também para poder chamar a atenção que tem muito profissional que faz esse cálculo do DAP baseado no CAP. Então fica dessa maneira aqui, a gente vê que o Excel ele coloca o número de casas decimais aqui infinito, tá? Então tem gente que faz a importação aqui associando CAP e DAP, e aí importando o DAP do jeito que está aqui, essa quantidade de números de casas decimais aqui, elas vão ser passadas lá para o Mata Nativa. E normalmente em campo a gente não utiliza mais do que 2 casas decimais aqui para a gente poder fazer a medição do CAP ou do DAP, né? Então, como o Excel aqui coloca o número de casas decimais infinitas aqui, isso aqui não é o ideal para a gente poder importar para dentro do Mata Nativa. Então, a gente importa só, por exemplo, aqui só o CAP. A gente associa só o CAP, porque aí o próprio Mata Nativa já vai calcular o DAP para a gente durante a importação. E aqui eu tenho a coluna da altura total, que é em metros, tá? Eu poderia ter aqui tanto a coluna altura total quanto a coluna altura comercial também, porque tem alguns locais que pedem as informações de volume comercial. Não teria problema. Eu tenho aqui só a altura total, então eu vou obter aqui só o volume total de madeira dentro do meu projeto. Mas se eu tivesse a coluna altura comercial, daria para importar também, tá? Então essas colunas são colunas básicas aqui que a gente tem que ter dentro da planilha do Excel para a gente poder fazer a importação para dentro do Mata Nativa. Então lembrando, sempre quando tiver essa situação aqui, a gente não importa a coluna com a fórmula, tá? A gente ignora essa coluna aqui e a gente só associa aqui a coluna CAP para a gente poder fazer essa importação, tá? E o código da espécie, ele só é necessário quando a gente quer fixar o código para cada espécie. Quando isso não é necessário, não precisa ter essa coluna, tá? Então, a coluna obrigatória, parcela, número da árvore, pelo menos uma informação da espécie, que normalmente é coletada em campo o nome comum, pelo menos uma medição da árvore aqui, que normalmente é o CAP, que é a circunferência, e a altura total ou altura comercial. Então, basicamente isso aí, tá?